Que calor é esse, hein? Meu Deus. Ainda bem que eu estou aqui no... não, eu fiquei mesmo, tá bom. Já estreou ali? Não, o André quebrou o banco. Mentira, é sério? Nossa, Deus do céu. Bom, que legal, né? A gente poder receber notícia boa da Morena, né? Isso é muito importante para nós, como família. E às vezes a gente se pergunta assim, por que a gente tem que dar relatório disso? Acho que toda família precisa disso, né? Dar relatório. Momento bom, ruim, alegre, triste, né? Sofrimento. E acho que isso é muito legal. Porque... E muito mais quando a gente dá notícia boa, assim, né? A Fernanda falou que o homem não resume tudo, né? Eu não resumo, não. Eu conto história, né? Eu conto a história, vou lá, rodeio, falo. E é muito, muito interessante, porque a gente tem vivido um tempo muito difícil de crer, de acreditar, de viver experiência, de conseguir tentar participar de experiências que a gente fica assim, cara, pô, isso realmente aconteceu, né? Experiência. E hoje no pré-culto foi muito, muito especial, porque e vem acarretando pelos louvores, né? Eu, de verdade, quando falo assim, né, Davi fala no Salmo 122, alegrei quando vou à casa do Senhor. Eu fico alegre. E eu sei que a galera está viajando, num calor desse, quem não queria estar na praia? Né? Curtindo o feriadão prolongado. A gente entende, né? Mas, assim, o mais interessante é que tem pessoas que falam assim, eu vou na casa do Senhor, vou celebrar Deus o domingo, vou junto, vou, né, compartilhar de algo. E o John compartilhou algo aqui nessa manhã que eu falei, cara, a mensagem que eu tenho hoje vem de Deus, porque há uma sintonia, porque quando eu falei isso antes no pré-culto, que quando Deus quer falar algo para a igreja, ele faz alguma coisa que vai mostrando, né? Tipo, não é de mim, não é de mim, é da parte de Deus, sabe? E aí ele estava falando que religião, né? Do evangelho, o evangelho não é uma religião, e de verdade, o povo, eles criam essa barreira. Muitos hoje estão perdidos no meio da igreja, e eu falo só pessoas, não, eu falo pastores, líderes, né? A juventude perdida no meio da igreja, porque confundem essas ordens. Por quê? Porque é totalmente diferente quando se prega o evangelho da verdade, o evangelho do amor, e quando você se torna um religioso. Consegue entender isso? Porque as pessoas confundem o evangelho com uma religião, e não é. Mas aí, quando se torna evangélico, piorou, porque o evangélico é religioso. Quando a gente se torna um crente, né, o evangélico, é engraçado que você vê em todas as lojas de crente, tem lá o escrito assim, moda evangélica. Na minha rua lá tem uma, moda evangélica. Mas essa moda evangélica, a moda evangélica pega. Porque é religioso, a religiosidade está tão emprenhada, tão agarrada nelas, que tipo, qualquer coisa que ela fala, você acredita, qualquer pessoa que fala com ela acredita, e aí você fica preso naquilo ali, numa verdade que talvez não seja. E durante a semana eu venho pensando, falando com Deus, assim, conversando com Deus, falei, Deus, como é que pode? E eu vivo isso diariamente. Essa semana, uma pessoa virou para a Fernanda, você não é crente, você não é crente, não.
Você é pastora, mas você não é crente, não. Você não acredita na unção, no óleo da unção. Você não acredita, né, nos rituais gospel, né? De borrifar óleo, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, cara, como que pode? A gente entra num estágio, quando a gente entra na igreja, se converte, aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ainda assim, a gente leva para um outro lado. Por isso que as pessoas não querem ir à igreja, por isso que as pessoas estão cansadas disso. O foco delas é poder sentar e ouvir uma mensagem ou falar com alguém que realmente representa amor. Um amor de verdade. E elas estão como? Ouvindo qualquer coisa. Sabe? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, a gente é crente ou a gente é um cristão? Somos crentes ou somos cristãos? Sabia que tem uma diferença muito grande nisso? De crente e ser um cristão. Um dia eu estava fazendo meu exercício na academia, e quando você está na academia, você vai bem à vontade. Um calor desse de 40 graus, você vai à vontade, não tem ar-condicionado lá, né? Quem vai na academia sabe muito bem como é que é. E aí eu estou vendo que tinha um grupo falando de Jesus, falando de religião, de tudo. E aí eu estou bem ligado no que os caras estavam falando. Eu sou um garoto novinho, né? E eu estou vendo ali, cara, e os caras, eu falei assim, meu Deus. E aí meu telefone tem um símbolo da capela. Eu deixei meu telefone em cima do banco assim, e apareceu a mensagem e apareceu Capela Church. Quando ele viu Capela Church, ele olhou e falou assim, Church, é a igreja. Aí ele veio até a mim e falou comigo assim, e aí, irmão, beleza? Eu falei, beleza. A paz do Senhor Jesus. Eu falei, amém. Aí ele falou assim, estou vendo ali. Eu falei, você é enxerido, irmão. Você foi ver meu telefone, né? Quase que eu falei assim, enxerido, pô. Porque tem gente que é assim, enxerido, né? Eles pegam, olham, querem saber o que você é, o que você faz da vida. Lá na academia, um chegou e perguntou para mim, você é policial? Falei, como é que você sabe? Aí o outro chegou e falou para mim, não, porque eu te vejo aqui, nessa hora do dia. Falei, cara, os caras não sabem da vida da gente, o que a gente faz e fica nessa aí. E aí esse menino chegou para mim e falou assim, capela, eu acho que eu já ouvi falar. Falei, eu acho que você deve ter ouvido, cara. Mas faz o seguinte, vou te mostrar aqui, ó, uma igreja. Segue lá a igreja. Aí ele foi lá, olhou e falou, estou seguindo aqui. Beleza. Aí no outro dia ele voltou e falou para mim assim, aí, você é pastor, né? Aí eu falei, parece. Aí ele, cara, mas não parece que você é pastor, não. Pô, todo tatuado, é o seu jeito e tal. Você não é pastor, não parece, não. Eu falei, precisa parecer pastor para ser pastor? Precisa ser, né? Crente. Precisa parecer com crente? Precisa parecer com tudo isso? E aí eu fiquei me pegando aquilo e falei assim, Jesus, como que pode alguém chegar ao ponto, tipo, os crentes julgam mais do que falar algo de bom. Porque você está passando por um problema, essa pessoa ela chega e fala assim, você é crente, é só orar. Quem te falou que não ora? Quem te falou que não busca? Quem te falou que não faz? Não, mas você tem que ter mais fervoroso. Meu irmão, aí passa do limite, porque Deus só quer ouvir de você só uma coisa. Só quer saber de você de obedecer. Obediência. Deus só quer de nós que nós obedeça.
faz o que é certo. Mas a gente cisma em fazer o errado sempre. A gente cisma de fazer o errado sempre. Só que às vezes a gente faz o errado tentando acertar. E aí, eu orando, falando com Deus, conversando com Deus, e aí veio a expressão hoje, a ideia que eu quero trocar aqui com vocês. Somos crentes ou somos cristãos? Porque Tiago vai falar para nós, Tiago 2, no versículo 19, diz que até os demônios creem e tremem. E aí? Como é que fica essa história? Qualquer um crê. Você cria as suas ideias, você crê nas suas ideias, você crê no que você acha que é certo, você crê que acha que é assim que deve fazer, é assim que funciona. Você acredita tanto, tem gente que não acredita nela mesma, mas tem gente que acredita tanto nela que ela voa. E tem gente que não acredita. Eu vou usar uma expressão aqui meio estranha para nós aqui, mas aquele que não acredita não cresce, não voa. Está sempre ali com as asas cortadas. Apesar do passarinho da Vanessa voou, não voltou. Voltou? Voltou? Tem hora que estava cortada as asinhas, né? Então tem gente que tipo, vai acontecer. Eu acredito, mas tem hora que não funciona. Mas o cristão não. O cristão, ele é crer, além de acreditar na palavra de Deus, na mensagem do Senhor, e ele faz acontecer. Ele não só simplesmente acredita, ele crê e ele faz. Então há uma diferença muito grande nisso, de ser um cristão e de ser crente. Porque não adianta nada a gente só crer, mas não fazer. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, é assim, eu não preciso agir dessa forma para ser um cristão, verdadeiro cristão. Mas para mim ser um verdadeiro cristão, eu preciso fazer algumas coisas que o meu Pai, o Senhor, né, Deus, vai agradar de mim. Então, a nossa reflexão essa manhã é o seguinte: para a gente sair daqui querendo entender o seguinte: eu sou crente ou eu sou cristão? Eu sou crente ou eu sou cristão? Você sabe qual foi a primeira vez que nós, o povo, foi chamado como cristão? A única vez, a primeira vez que o povo foi chamado de cristãos na Bíblia aqui, na palavra. Atos 11, você que está com a sua Bíblia aí, Atos 11, versículo 25 ao 26. Na verdade, conta toda uma história aqui, conta da história da igreja de Antioquia, né? Havia ali o povo estava sendo disperso por causa da perseguição, né? E também da morte de Estevão. E aí alguns, né, ficaram... E aí, no versículo 25, vem dizer aqui, Paulo vem dizer, escrever para nós aqui. Então, Barnabé foi a Tarso, procurou Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aí eu paro para pensar aqui mostra que pela primeira vez foi chamado cristãos, por quê? Porque eles estavam fazendo o que era para ser feito, que era levar a mensagem, era se reunir nas casas, era para conversar do amor de Deus.
que era para estar junto em comunhão, levando o amor, a compaixão, levando vida, levando paz, trazendo reconciliação para o povo. Então, eu me deparo com isso, eu falo assim, caramba, primeira vez que é chamado cristão. Há uma diferença aí no crente, porque o crente ele tem dificuldade de perdoar, sabia? Tem dificuldade de perdão. Porque ele acredita nas ideias dele. O cristão verdadeiro, ele perdoa. Porque se a gente age da forma que a gente acha que é só o certo, que é o correto, porque às vezes o que é certo é errado, o errado é certo. Porque o crente ele tem essa dificuldade. Estou falando isso porque eu já agi dessa maneira muitas vezes. E o povo, as pessoas que estão lá fora, elas não querem nem participar de uma comunhão com um crente, porque é crente. Não quero. Se é crente, você vai ficar falando de Deus para mim toda hora. Só que nós precisamos fazer o quê? Eu preciso chegar até eles e fazer o seguinte: na hora certa, oportuna, você vai lá e fala o que é para ser falado. Você ganha as pessoas aos poucos, não é naquela gana. Eu falo isso porque minha mãe também chega para mim e fala. A minha mãe, eu fico em dúvida se ela é crente ou se é cristã, porque tem uma coisa, porque tipo, filho, tem que orar mais, ora intensamente, busca, vai acabar isso aí. Eu sei, mãe, vai. Meu filho, a cura da Fernanda vai vir. Eu creio, mãe, eu sei. Só que os crentes querem tanto aquilo que sufoca você. Sufoca quem está ali perto. Porque o cara que não quer ser um cristão, caminhar no evangelho, ela vai sempre fazer o quê? Não vou participar de nada com ele. Se você for na casa da minha mãe, é Jesus. Perfeito. Como que você vai falar para um irmão, para o meu irmão, por exemplo, que não está muito bem, sim, mais lá no mundo do que aqui? Como que você coloca na cabeça de um desviado, ou de um afastado, ou uma pessoa que está dispersa no mundo, que ele precisa andar daquela forma? Não vai. Não é por força, é por amor. Consegue entender? Então, há uma diferença. O crente, ele tem algumas coisas que dão uma impedida, sabe? No seu crescimento espiritual. Porque, como eu disse, ele tem dificuldade de perdoar. E a Bíblia fala que a gente precisa perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Quantas vezes? Quantas horas? Quantos minutos? Quantos segundos? Meu Deus, cara. A gente tem dificuldade. A gente tem essa dificuldade de raciocínio. Porque o crente, ele acaba se tornando religioso. Leva o evangelho como uma religião. E o evangelho não é religiosidade. Mas aí, quando a gente vira crente, vira evangélico, a gente vira religioso. Tudo é obra do Satanás. Tudo é obra do inferno. Estava conversando com meu irmão esses dias e ele pegou e falou assim, o diabo vem para quê, irmão? Aí ele falou comigo. Aí eu falei assim, matar, roubar, destruir. Aí eu falei com ele assim, mas se ele é o texto direito, está dizendo que é o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Aí tem a vírgula ali, aí Jesus fala, mas eu vim para dar vida e a mudança. Quem é o ladrão da história?
ali, no contexto ali. É só você continuar lendo. São os mercenários, são os falsos profetas, são os crentes que estão aí falando um monte de asneira, achando que está falando. Cara, de verdade, usurpando as pessoas e tentando enfiar uma verdade que não é, ou talvez uma verdade que é, mas da forma errada. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É nessa pegada, é nesse sentido. Então, precisamos perdoar mais, precisamos viver o evangelho do amor. O amor não é ser, já falei aqui, meloso. É bondoso, é bondade, é benignidade, sabe? É mansidão, é domínio próprio, é tudo isso. Então, cara, a gente precisa entender o seguinte: eu preciso ser diferente, eu preciso agir diferente para alcançar pessoas lá fora. A gente precisa deixar de ser o religioso e fazer mais o evangelho. Amém? E aí eu disse para o meu irmão, falei, cara, você lê errado. E quantas vezes a gente lê errado? Quantas vezes a gente bota a culpa no inimigo, no diabo? Quantas vezes? E a culpa não é dele. Ele ganha o crédito, cara, mas a culpa é nossa. Você só quer ler o fácil, só quer entender o fácil. Não é assim. Entende? E aí ele pegou e falou assim, poxa, mas a minha vida toda eu entendi que era o diabo que vinha para matar, roubar, destruir. Falei, ele entra nessa parada aí, por quê? Porque a gente dá lugar para ele. E a maioria das vezes ele ganha o crédito por isso. Bom, e o que eu devo fazer? Só seguir o verdadeiro evangelho, cara. Deixa de ser religioso. Volta para Jesus. Viva o evangelho de verdade. Outra coisa, as pessoas confundem a gente, né, como um cristão, e como eu falei, falaram que a Fernanda não é crente, porque a Fernanda não, tudo é o diabo, não. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é. E essa pessoa falou assim, cara, como pode? Eu falei assim, aí você começa a observar as atitudes da pessoa. Se descondiz totalmente de ser um cristão. Fala mal da outra. Sempre resmungando em tudo. Sempre fazendo que alguma coisa impeça alguém de fazer alguma coisa para ela. Um verdadeiro cristão, o que ele faz? Ele faz a outra pessoa sorrir. Aí eu vou mais fundo ainda. Quantas vezes você fez uma pessoa sorrir no meio de um problema, numa confusão? Porque essa é a nossa função. De fazer alguém sorrir num turbilhão de coisas que ela está passando. Há a diferença aí. Faço gracinha. Eu acho que você... Cara, eu estou tentando ser um cristão. Tá? Por mais que não pareça, eu estou tentando. Por mais que a estrutura, o jeito, a forma de falar, né, as marcas que eu tenho, estou tentando ser um cristão. E para ser um cristão, a gente precisa agir dessa forma, verdadeiro. Da mesma forma que você fala com rigidez, mas você fala com amor. Não é nada obrigado que ninguém vai fazer nada. Aqui a gente tem um dilema. Você não é obrigado a nada, mas você sabe o que tem que fazer. Você não é obrigado. Não é obrigado a nada.
Você é obrigado a ficar dessa distância assim dela também? Não é obrigado. A gente não é obrigado a nada, cara. Só a gente precisa saber o que é o certo para fazer, o que é correto para fazer. Você não pode deixar as pessoas te enganar, você. Se você tiver em dúvida com alguma coisa, você precisa começar a buscar entendimento para isso. Talvez você está em dúvida de como vai acontecer todas as coisas. Você precisa começar a entender como que eu posso fazer para mudar o meu caráter, mudar a minha forma de agir, minha forma de fazer as coisas. E aí a gente começa por uma caminhada diferente do que somente crer, porque, como diz Tiago, até os demônios creem e tremem. Ser só um crente não faz alguém aceitável a Deus. Sabe-se que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é inerente ao que crê. A questão é que ser somente não faz ninguém um cristão. A palavra cristão, no original, significa algo em torno de cristãozinho, sabe? É uma miniatura, diminutivo. Cristo, miniatura de Cristo, ou alguém parecido com Cristo. Aqui nesse texto que eu li de Atos, as pessoas começaram a ser chamadas, foi falado, né? Ali, a primeira vez que foi chamado de cristão, porque eles estavam fazendo o que era para ser feito. Eles estavam fazendo o que Jesus fazia. Jesus acordava cedo todo dia, chamava os discípulos dele e saía para fazer o quê? Para curar, para libertar, para botar um sorriso no rosto de alguém. Porque quando curava alguém, essa pessoa sorria. A uns dá saltos de alegria. Eu não sei se Pedro ficou muito feliz quando ressuscitou, deu vida lá para a sogra, né? Brincadeira. Piada sem graça, né? Mas tem essas coisas, tipo, uau, ele saía para cuidar, para fazer, para ensinar, para discipular, para fazer, ganhar multidões naquela época para discípulo. Hoje o crente quer ganhar multidões de seguidores para ele, não de Cristo. Hoje você vê aí na internet, nego assim, ó, você segue fulano. Daqui a pouco o Adriano vai começar aí fazendo, né, as merchan dele. Você segue o Shalom Tintas? Não, vou seguir aí. Aqui, ó, R$50 de desconto lá na Shalom. Ó, tá vendo? O povo fica sem noção, gente. O povo quer ganhar seguidores, mas não é exemplo para ninguém. A gente precisa ser exemplo para as pessoas. Então o nosso caráter precisa ser mudado. A nossa forma tem que ser mudada. Posso ouvir um amém? Aí, como diz a Joyce Meyer, uma pregação dessa, ela fala assim, 3, 4 ali falou. E aí, nas minhas pesquisas, eu comecei a ver que realmente a gente tem essa dificuldade na igreja. Então, ser um crente não é um passo, ser cristão é um passo além de ser crente. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Aí a gente dorme com essa. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Cristão é aquele que parece com Cristo, age como Cristo, faz como Cristo, como diz aqui em Atos. Porque pareciam com Cristo. As pessoas viam o estado com Jesus e sabiam a melhor forma de Jesus, a atitude de Jesus. Então todo mundo se maravilhava, por quê? Porque era um cara diferenciado. Claro, era Deus, filho de Deus, Deus.
E a gente precisa buscar isso, sabe? Então a gente precisa ser. Então, ser crente é fácil. Agora, ser cristão é mais complicado. Crente é a porta larga. Cristão é a porta estreita. Que analogia é essa, Washington? É mais ou menos isso. Lá em Israel tem a chave lá, né? A porta estreita, que é o camelo que não passa da fenda da agulha. Aí tem toda uma história, que é mais fácil o camelo passar por ela do que né? E aí você vai ver toda a história. Alguns historiadores falam, talvez a Redilane daqui deve saber muito mais do que isso, explicar isso. Uma hora dessa, explica para nós. Mas parece, eu quero deixar vocês aqui para você chegar em casa e pesquisar também sobre isso. A fenda lá, que é uma agulha, a porta, é uma porta estreita. O camelo passava, porque o camelo ele tinha que ajoelhar. Adriano também, ele pode saber disso aí. Depois pergunta para ele. Ele ajoelhava, tirava todos os despojos, toda aquela carga, ajoelhava e passava. Por isso que essa parábola é mais fácil um camelo entrar do que um crente, um cristão passar por ali. Por quê? Porque a gente precisa tirar algumas religiosidades das nossas costas. Desses crentez. O Serginho usa muito essa palavra aqui, a gente é muito crentez. Mas realmente a gente precisa deixar uma parte dessa para lá. Porque a gente precisa seguir um caminho diferente, que é o caminho do amor, da graça, né? Então, vamos dar uma pensada em como a gente age no nosso dia a dia, na nossa vida como um verdadeiro cristão. O cristão é aquele que anda como Cristo andou. E aqui eu escrevi aqui mais ainda. Cristão é aquele que anda como Cristo andou, nega como Ele negou, ama como Ele amou, perdoa como Ele perdoou, e por aí vai. Ele testemunha Cristo em tudo na sua vida. E as atitudes de um cristão têm que espalhar. Então, aqui é uma chave aqui, ó, que o cristão ele precisa andar como Cristo andou, negar como Ele negou, amar como Ele amou e perdoar como Ele perdoou. É essa aí. Então, o que temos visto hoje são pessoas confusas em relação a muitos que acham que basta ser crente e seguir uma vidinha medíocre, longe de Deus, só acreditando que Ele existe e até fazendo orações vazias, que não expressam nada. Aquela oração da boca para fora é essa. Você ora não acreditando, aí você ora crendo. Você faz, mas não faz. Não adianta, o crente ele ora. Eu sei que muitos vão pensar aí que eu estou falando besteira, mas dá uma olhadinha lá, vamos raciocinar isso. Um crente ora para ressuscitar, mas não acredita que vai. Um cristão, ele tem que orar para ressuscitar e acreditar e afirmar. Eu me lembro uma vez que um amigo meu, pastor, a esposa morreu e ele ficou lá no como é que chama? E ela morreu e ele, sabe, irmão mesmo, né? Crente, cristão, crente.
acreditando que ela ressuscitar. Eu vou orar a noite toda e vai orar, vou orar. A gente precisa entender o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E não é por uma falta de fé. Porque imagina se Deus ressuscita, o cara vira semideus, irmão. Você entende? Por que as igrejas hoje não têm mais aquela... alguém andou na cadeira de rodas, saiu. Andar na cadeira de rodas é fácil, tem empurrando. Mas alguém aqui levantou da cadeira de rodas, começou a dar um passo, né? Imagina, por que não está acontecendo isso hoje? É sério? Por que não está acontecendo isso hoje? Porque muitas pessoas, muitos pastores, muitas coisas estão acontecendo porque é engrandecimento de homem para homem. Mas fala que não é legal se você fazer o que Jesus fez, botar a mão, cuspir no chão, botar a mão no olho do cara e fica bom, enxerga. Isso é o povo vai fazer. Que você seja o cara. Entendeu? Imagina o Adriano. Ele começa a orar fervorosamente, o irmão ali sai andando, dando cambalhota. Eu já tenho certeza que vai umas 10 pessoas no Adriano. Adriano, ora lá, vem cá, ora aqui. A gente precisa orar intensamente, a gente precisa viver o evangelho intensamente. Só que é o seguinte, não fazemos por nós, fazemos para o Senhor, para Deus. E a gente busca para Ele. Toda a glória, toda a honra é dada a Ele. Não é dada ao Washington. Não é dada ao Adriano que orou e andou. Você entende? Então o verdadeiro cristão é assim. Ele precisa não só ser, ele precisa acreditar. Eu creio que vai sair desse propósito, eu creio que vai ficar tudo bem, eu creio que as coisas vão ficar boas, eu creio que tudo vai dar bom. Então, hoje, esse pensamento aqui que eu estou trazendo é simplesmente para a gente poder dar uma olhada para nós. Porque talvez as pessoas lá fora não chegam, porque a gente está precisando dar uma melhorada. Talvez a gente precise de mais de Deus. A gente precisa mais dele. Todo dia a gente precisa mais dele, precisa chegar mais dele, mais dele. Para a gente encerrar aqui, Deus vai identificar o cristão pelo modelo de Cristo em nós. Qual é o modelo de Cristo? Cristo é a referência. Quem se assemelhar, nem de longe, com esse modelo, vai ser cumprida a sua vida e essa palavra, né, uma palavra profética de Jesus para você. Às vezes a gente tem medo de falar algumas palavras aqui, às vezes a gente tem que pegar e dizer a verdade. A capela sempre foi um ponto, uma igreja que sempre, como diz o Serginho, botar o dedo na ferida, né, e apertar. Colocar o dedo na ferida e falar, apontar. Só que não é apontar para você, é só botar o dedo na ferida, porque eu não preciso saber qual é o seu pecado. Quem precisa saber do seu pecado é Deus. Você não precisa chegar para mim e falar, vou confessar os meus pecados para o Washington. Eu não sou Deus. Dalbo, eu preciso confessar meu pecado. Tá, tudo bem. Precisa até ter alguém para se abrir, comentar e ora. Mas às vezes, a maioria das vezes, dentro da igreja, você vai orar.
pedir uma oração para alguém, alguém está falando de você, pô. Vai falar mal de você? Vai contar para os outros? Imagina. Eu confiei no Marcelo, o Marcelo espalhou. Tá, o crente, entendeu? A gente tinha um pastor que a gente contava para ele, todo mundo sabia. Quando a gente entrava dentro da igreja, todo mundo olhava. Aqui, a gente entrava na igreja. Aí, eu sou sujo, né? Mas porque todo mundo sabia o pecado do irmão. Então, não é assim que funciona. Sabe? Quem precisa saber do seu pecado é Deus. Vai para o seu quarto, ora. Você gosta de ir no monte? Vai no monte. Vai no seu quarto. Vai no lugar secreto. Faz igual Jesus fez. A multidão apertava. Ele falava assim, me dá uns 10 minutos aí que eu vou ali e vou orar. Deus, Pai. O povo sufoca, mas é isso mesmo, né? Então vamos embora. Dá um tempo. Começa a pensar diferente. Seja um cristão de verdade. Seja um cristão de verdade. Deus só vai identificar o cristão pelo modelo de Cristo que você é. Talvez você precise de passar mais tempo com alguém para você identificar qual é o modelo de Cristo que ele é. Talvez vocês precisam participar mais de momentos comigo, com Fernanda, para saber qual é o modelo de Cristo que a gente vive. Amém? Pegou? Isso não serve só para mim, não, para todo mundo. Às vezes a gente tem gente que está dentro da igreja, a gente não consegue nem participar de nada dela. Aí qual é o modelo de Cristo? Não é assim. A gente não pode criar uma igreja desse jeito. Eu amo, Washington, mas eu quero ela bem longe. Beleza. Mas haja com naturalidade. Age quando estiver junto, não com... Como é que é a palavra? Com ironia. Mas pelo menos o seu abraço, o seu sorriso tem que ser sincero. Não dá para ser falso. Eu lembrei a palavra. Não dá para ser um crente falso. Não dá para ser um cristão falso. Lembra que eu falei do camelo? Lá em Lucas 13, 23 ou 28, diz assim, alguém perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E ele disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, qual é a última parte? Mas vocês excluídos. Ou seja, ser
crente é a porta larga. Ser o cristão é a porta estreita. Muitos nesses dias, como está dizendo aqui, a gente vai entrar, vai querer entrar e não vai entrar. Por conta das nossas atitudes. E aí, eu falo para vocês mais uma vez, seja um cristão crente, um cristão que crê, acredita. Não só um crente que do oba-oba. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ver. A gente vai querer entrar, a gente não vai conseguir. Eu não te conheço. Mas eu comi, eu bebi, eu preguei, eu fiz isso, eu tenho opinião. Eu fiz. Eu insisti. E aí? Não te conheço. Fez tudo errado. Fez tudo errado. Então, vamos ser os cristãos de verdade. Aqueles que amam, buscam o Senhor intensamente, fala do amor de Jesus para as pessoas e faz diferente. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por o Senhor falar através de mim. Eu sei que às vezes a gente pensa que é de nós, a gente quer desabafar, falar, mas a gente vê tanta coisa no mundo, tantas coisas acontecendo, tantas coisas no mundo acontecendo. Quantas pessoas que se dizem realmente cristãos no Brasil, e ainda assim a gente se pergunta, a gente vai ver as notícias, as pesquisas, tudo aponta, e nós não queremos ser desses cristãos, ó Deus, que agem de maneira errada. No Brasil, no mundo, 90% da população quase, posso estar enganado dos números, Senhor, mas se dizem cristãos, mas a cada 5, 7 segundos, uma mulher é estuprada, é violentada, e isso não quer dizer que, cadê os cristãos de verdade? Cadê aqueles que buscam o Senhor em adoração, e não em perversidade, não na maldade? Queremos ser esse cristão que o Senhor nos avalie e fala, esse sim, quando bater na porta, entra. Senhor, nós queremos ser de verdade uma igreja que adore o Senhor, não a homem, que clame ao Senhor, não a homem, que salva as pessoas no nome de Jesus, não no nome do homem. Nós queremos, ó Deus, incansavelmente viver o evangelho verdadeiro. O evangelho onde há amor, há paz, há esperança, há alegria, há gozo. Por isso, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse domingo. Obrigado por nos alcançar de forma grandiosa, Deus. E que nós possamos sair daqui refletindo nessa mensagem, Deus, para sermos pessoas melhores. Obrigado por cada família aqui representada nessa manhã, com aqueles que não vieram, estão de folga, estão de férias. Guarda, protege, em nome de Jesus.